Perícia da Polícia Civil do Rio diz que a munição que matou a vereadora Mariela Franco e o motorista Anderson Gomes é do mesmo lote da usada na chacina em Osasco e Barueri em 2015. A polícia investiga a participação de um segundo veículo no assassinato de Marielle e de Anderson na noite de quarta-feira no Rio de Janeiro. O automóvel, que teria dado cobertura aos atiradores, esteve parado por cerca de 2 horas em frente à Casa das Pretas, na Lapa, onde a vereadora participava de um debate. No Agile branco, onde estavam as vítimas, os criminosos deixaram para trás R$ 346 e 3 celulares. Os investigadores acreditam que o fato de nada ter sido levado sustenta a linha de que Marielle foi executada. A polícia identificou que a munição que matou a vereadora Marielle Franco foi vendida para a Polícia Federal de Brasília em dezembro de 2006. Segundo a perícia, o lote usado no crime é original. Isso significa que ele não foi recarregado. A Polícia Federal já instaurou inquérito para rastrear o que aconteceu com essa munição e descobrir se ela foi desviada ou se as cápsulas tinham sido descartadas. A perícia da Divisão de Homicídios apurou que o lote de munição UZZ-18 com 10 mil balas foi vendido pela CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos. Balas desse mesmo lote foram utilizadas na chacina de Osasco e Barueri em 2015. A investigação daquele caso não conseguiu identificar ou rastrear se as munições do lote UZZ-18 foram roubadas. Em nota, o PSOL afirmou que a suspeita de crime político não deve ser descartada. O professor da UFRJ, o cientista político Maurício Santoro, afirma que a morte da vereadora transcendeu a questão partidária e tirou da apatia que a população do Rio de Janeiro vinha mostrando. E o que nós vimos ontem foi a capacidade do Rio de Janeiro inteiro ir para a rua e também com grandes manifestações em outras cidades brasileiras e até no exterior. Com certeza, as pessoas que assassinaram Marielle não tinham noção dessa dimensão política simbólica que ela tinha. Em agosto de 2015, a chacina em Barueri e Osasco deixou 17 mortos e 7 feridos. Segundo o promotor Marcelo Oliveira, que atuou no caso, uma das testemunhas mencionou que um sargento tinha desviado a munição e mandado para o Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Os crimes aconteceram em 8 lugares diferentes, mas foram todos realizados pelo mesmo grupo. 4 policiais militares e um guarda civil, armados e encapuçados, cometeram as execuções para vingar as mortes de um policial e de um guarda dias antes. Há 2 semanas, o último réu, PM Vitor Cristilder, foi condenado a mais de 119 anos de prisão. Em setembro do ano passado, o soldado da rota, Fabrício Eleutério, o policial militar Tiago Renklein e o guarda civil Sérgio Manhanhã também tiveram penas superiores a 100 anos. Numa entrevista hoje ao jornal O Estado de São Paulo, o promotor Marcelo Oliveira, que representou a acusação nos julgamentos em Osasco, lembrou que o Rio de Janeiro chegou a ser citado no júri em março. No depoimento de um capitão do Exército chamado pela defesa, houve a menção de que um sargento havia extraviado munição e mandado para o Rio. Ele foi expulso da corporação, segundo esse capitão. Um dos condenados pela chacina, o policial militar Vitor Cristilder, havia servido o Exército e a acusação tentava descobrir uma eventual relação dele com a aquisição ilegal das munições usadas no crime. O promotor afirmou que perguntaram sobre a munição, se o Vitor tinha acesso, mas, como testemunha de defesa, o capitão, claro que disse que ele não tinha. Nossa equipe de reportagem continua no Rio de Janeiro acompanhando os detalhes das investigações. A repórter Sabrina Pires está agora na delegacia que apura o assassinato de ontem. Boa noite, Sabrina. Olha, Gamberini, aqui na delegacia chegou há pouco o delegado Fábio Cardoso, que é o delegado titular aqui da delegacia da Divisão de Homicídios na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ele não quis conversar com jornalistas. Mas ele chegou trazendo 3 pacotes com vários objetos. Ele não quis dar mais informações, mas nós confirmamos que esses objetos são da vereadora Marielle Franco. E esses objetos agora, em sacos lacrados, serão periciados e podem ajudar na investigação a dar pistas do que aconteceu ou quem está envolvido nesse crime. O delegado e a equipe dele, eles não passaram a tarde aqui na delegacia, não. Eles ficaram a tarde inteira fora, no local onde aconteceu esse assassinato na noite de quarta-feira. Eles foram ao local do crime e passaram pelo trajeto de 4 quilômetros
quilômetros, tentando obter pistas. Inclusive, eles coletaram esses objetos. Mas um detalhe importante, eles passaram ponto a ponto buscando câmeras de segurança. Isso para tentar entender quem está envolvido, ou seja, pelo menos mais de um carro, agora que essa é a suspeita. E as imagens divulgadas agora há pouco mostram que o momento que a vereadora Marielle Franco saiu do prédio em que ela participava de um evento e entrava no Agile branco com a assessora e também com o motorista Anderson Gomes, que também faleceu atingido por 3 tiros nas costas. Nesse momento, o carro sai do local para ir embora e um carro que já estava atrás começa a perseguição, começa a seguir o carro da vereadora. Esse carro, inclusive, dá um sinal de luz. Agora, com essas imagens e outras que estão sendo procuradas pela polícia, eles querem entender quem mais estava envolvido além desse Agile branco e confirmar a participação de outras pessoas nesse caso. Voltamos ao estúdio.